Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai para mais uma aula onde a gente vai falar sobre navegação na internet. Vamos entender melhor sobre isso? A internet é uma rede global de computadores interconectados que permite a troca de informações e dados entre usuários por todo o mundo. Bom, gente, vocês usam a internet através dos seus computadores, através dos celulares, através da televisão. Hoje tem várias formas de utilizar a internet, né? Então, o objetivo da internet é o quê? É difundir o conteúdo, né, de forma global, onde qualquer pessoa possa ter acesso a todas as informações, né, de várias formas, por vários meios eletrônicos, né, podemos dizer assim. Então, a internet hoje, né, o que, que a gente vai entender sobre a internet? O que, que a gente vai aprender sobre a internet? Vamos ter uma introduçãozinha, vamos falar sobre a história da internet, como tudo aconteceu, como a internet funciona, vamos entender os protocolos de comunicação que existem hoje, os serviços que a internet disponibiliza para a gente, a segurança na internet é muito importante, e o futuro da internet, né, para onde tudo isso está caminhando. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. Compreender os fundamentos da internet, né? O que é importante você entender sobre a internet? A comunicação e a conectividade, né? Entender como tudo isso aqui funciona, o acesso à informação e à educação, né? Isso que ela traz para todo mundo. Ela permite a gente ter acesso às informações e aprender através dela, no mundo digital. Hoje em dia, a gente tem as escolas, né, as faculdades trabalhando com e-learning, né, onde você consegue fazer o estudo online através de um celular, de um computador. Isso é muito bacana, coisa que antigamente a gente era obrigado a ter que ir a uma sala de aula. Então, com o Elane, hoje você estuda de acordo com o teu tempo, onde você está, no horário do almoço, à noite, antes de dormir. Então, você vai, né, adequando o teu tempo, a tua disponibilidade junto à tua necessidade de estudar, crescer, evoluir, se formar. Trabalhos e negócios. Então a gente tem muita coisa hoje também através da internet. Muita gente trabalhando através da internet, fazendo propagandas, fazendo divulgação de produtos, lojas online, né? Tem muita gente dando aula também, de novo, né? É um trabalho para muitas pessoas que trabalham de forma autônoma, ensinando os seus conhecimentos. E as inovações tecnológicas que vêm acontecendo, né? Como o Alexa, por exemplo, o assistente virtual, como, por exemplo, o Waze, né? Que ajuda a gente a chegar em algum ponto com um carro de bicicleta, ou seja, lá, a forma que você estiver se locomovendo, ele vai te ajudar a sair do ponto A e ir para o ponto B. E a segurança e privacidade. É muito importante a gente ter cuidado com isso, porque se você se expor demais é um risco, né? Porque como tudo na vida, sempre tem pessoas com má intenções, com objetivos aí de prejudicar o outro. Então a gente tem que entender sobre esse processo como um todo. A história da internet. Bom, a internet nasceu em 1960, né? Ela nasceu aí, como muitas coisas acontecem, nasceu aí no exército americano, com o objetivo de com que, né, essa inteligência aí de defesa dos Estados Unidos pudessem se comunicarem mesmo estando à distância, fazendo com que isso tornasse muito mais rápido, disponibilizar informação, né, toda a parte de controle de defesa da americana. Então eles criaram a internet, a ARPANET. A princípio ela era conectada, né, do ponto A ao ponto B. Então o computador A era conectado com o computador B. Então elas tinham essa conexões através de um meio físico mesmo, de A para B, porque ainda não existiam os protocolos. Então havia uma necessidade muito grande de equipamentos físicos mesmo para permitir com que esses computadores pudessem, trafegar informação, né, à distância. Então começou aí, ela começou com um projeto para a defesa dos Estados Unidos. E aí foi evoluindo, caminhando, né? E aí percebeu-se que, poxa, poderia utilizar isso para outros meios, né? E aí chegou na mão das universidades, que começaram também a compartilhar as informações, e a coisa foi crescendo. Logo nessa época aí também, quando por volta de 70 a 80, a gente não tinha a internet como a gente vê ela hoje, mas já tinha as BBS, né? Onde você conectava através de uma tela caractere, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Então você fazia uma descagem para um servidor,
e você conectava os computadores através de modems, através da linha telefônica, e lá você tinha acesso às informações. Nesse computador tinha arquivos disponíveis, programas disponíveis, arquivos com conteúdo de tecnologia, para quem queria aprender mais sobre computação. Então, era como as pessoas que estavam nesse mundo começavam a compartilhar as informações. E como as universidades já estavam conectadas, então a gente tinha muito conteúdo mesmo, né, de pesquisadores, de professores, de PhDs, então estava toda a informação ali. E o conteúdo era de fato tudo em inglês, porque é onde aconteceu tudo. Então a gente não tinha ainda conteúdo muito em português. Mas era muito legal, já funcionava bastante, já ajudava bastante para quem queria evoluir no mundo da tecnologia. E aí o tempo passou, e aí veio os anos 70 e 80. E aí criaram o protocolo TCP/IP. Né? O protocolo TCP/IP ele tem algumas camadas, né, que quando ele transmite os dados, ele tem alguns controles. Então ele sabe, naquele protocolo, o que é um protocolo, gente? Vamos tentar imaginar que é um monte de dados, né, de string, de informações, onde ele tem uma certa formatação. Deixa eu tentar abrir um bloco de notas aqui para vocês, para tentar explicar isso daqui para vocês melhor. Então é assim, né? Então vamos imaginar que aqui, né, por exemplo, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aqui são 10 caracteres. Vamos imaginar que do 0 ao 10, né? Do 0 ao 10, do 0 ao 9, desculpa, e dá 10 letras, né? Então, aí, no caso, tem duas vezes de 0 a 9, então nós temos 20 letras. Então, imaginar que essas 20 primeiras letras, ela tem uma informação de qual é o programa que está enviando a informação. Então, vamos imaginar que isso aqui seria a informação do navegador. Então, ele fala, ó, o navegador que está pedindo essa informação. E aí, vamos imaginar de novo que mais 20 caracteres, a gente tem aqui, né, o transporte, ou seja, o dado, o que eu preciso enviar, né? Então vamos imaginar que isso aqui seja um emaranhado de informação. Aí de novo, aí a partir daí eu tenho um protocolo formado e a gente começa a enviar isso através da internet, né? Que sai do teu computador, vai através de meio físico mesmo, vai via cabo todo esse processo, porque você da sua casa você vê que tem um modem que está conectado a uma linha telefônica, um cabo telefônico, que passam pela rua e vai sendo transmitido, né, até chegar nas redes de computadores, e aí começa todo o processo de localização. Então, quando ele vai com essas informações, ou seja, ele sabe de onde a informação saiu, e quando ele volta, ele sabe para quem que ele tem que retornar essa informação. Então esse é o que o protocolo TCP/IP faz aí, e isso ajudou muito, porque a partir desse momento eu não precisava mais ter os computadores conectados do ponto A ao ponto B como era inicialmente, né? Eu tinha que passar um cabo do ponto A até o ponto B. Eu passei a ter um IP. O IP o que é? O IP, gente, ele é um número, né? Por exemplo, 192.68.0.1. Então, isso aqui é um número. Vamos imaginar que isso aqui fosse o endereço das nossas casas, né? Você mora na rua tal, no endereço tal, no apartamento tal. Então, o computador ele não tem esse endereço todo, mas ele tem um IP. Então, este número fala quem é este computador. Cada computador ganha um IP. No momento em que você conecta na internet, você não, o seu roteador lá da sua rede de internet, seja Claro, seja NET, seja Vivo, seja lá qual for, você tem um IP. E aí esse IP está no teu roteador, e quando você conecta os seus dispositivos via Wi-Fi, então a partir desse número aqui, ele começa a criar os números derivados desse número aqui. Então ele vai criar 192, exemplo, tá, gente? 165, sei lá, 20, né? Ele começa a criar, porque ele vai criar isso de forma aleatória. Existe um programa, né, chamado DHCP, que é isso aqui, ó, DHCP. Ele é responsável por gerar os números de IPs. Então ele vai gerando aqui vários números aleatórios para cada dispositivo, para cada celular conectado, para cada computador, para cada tablet, para cada televisão, vai ter um IP interno, da tua rede interna. Então você cria uma mini rede dentro da tua casa. E aí a gente tem o que a gente chama de IP público.
IP público é o IP que você recebe lá da Vivo, da Claro, da NET. Então, por exemplo, 189.125.123.1. Então, esse IP é público. Se você tiver conhecimento de um IP público, você pode tentar acessar. É assim que os hackers acessam as máquinas. Eles descobrem os IPs públicos e tentam acessar esses computadores ou esses roteadores para poder ingressar na rede interna. Então, com o TCP/IP, né, com a criação do protocolo TCP/IP, a gente passou a ter isso daqui, e aí, puxa, aí os computadores poderiam estar em qualquer lugar, bastava ele discar e se conectar a um servidor, né, a um servidor gateway, né, que seria um servidor padrão ali, né, onde centraliza todo o processo, e um servidor de DNS. Conectado a isso, você tinha acesso, você conseguia achar todos os outros computadores. Então foi uma revolução. O TCP/IP realmente nos permitiu que qualquer dispositivo no mundo pudesse se comunicar. Então foi maravilhoso a entrada, né, a criação do TCP/IP. E aí sim foi possível a gente criar a internet como a gente vê hoje, né? Aí criou-se a World Wide Web. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui, né, nesse World Wide Web aqui com letras azuis e é o primeiro site, gente. Esse aqui é o primeiro site existente, né, na internet. Inclusive está aqui o endereço, quem quiser acessar para ver. Então criaram o seu primeiro site. Então os recursos eram muito ruins nessa época. Então não tinha muito uso ainda de imagem, de botões, como a gente vê todos esses recursos bonitos. Por quê? Porque o navegador, ele não tinha tanta recursos para poder interpretar os comandos HTML e trazer um negócio lindo e maravilhoso. Ele ainda não dá, ele não conseguia, ele só trazia texto. Mas que já era uma evolução muito grande para a gente poder, né, já se comunicar dessa forma, divulgar informações. Então, muito texto era colocado nessa época na internet. E aí evoluiu-se de novo, e aí a Microsoft entrou com Windows, né, veio a Apple, e aí criou-se o navegador Netscape. Netscape foi um dos primeiros navegadores, né, da década de 90, e ele já veio sim com recurso de imagem, com recurso de botões, de caixas de texto para você escolher, múltiplas escolhas. Então aí o negócio ficou bem bonito. Aí vocês estão vendo aí o Netscape acessando o Alta Vista. O Alta Vista era um site de pesquisa, um dos maiores da época. Então, tudo que quando a gente queria pesquisar alguma informação, a gente utilizava o Alta Vista, mas ele tinha uma concentração muito grande de páginas do exterior, né? Principalmente as americanas. Então, no Brasil a gente não tinha. Então, como que era feito isso no Brasil? Porque assim, gente, antigamente, quando você conectava na internet, você conectava através de um modem, né? Através da linha de escada do telefone fixo, você conectava a um gateway e a partir daí você estava na internet. Então a gente não sabia as páginas que eram criadas, que eram produzidas, que estavam disponíveis na internet. O que que fazia? Os servidores que vendiam esse serviço de conexão, por exemplo, um exemplo é um deles era a Mandic na época, que era um dos primeiros aí da história. A Mandic, ela publicava revista, né? Quem era assinante, quem pagava pelo serviço de conexão da Mandic, recebia todo mês uma revista. E nessa revista vinha o nome dos sites e os endereços que foram lançados no Brasil e no mundo. Então, aí tinha por categoria, era tudo bem organizado, vinha foto, vinha uma produção bem bacana. E essa revista era o nosso buscador, era ali que a gente pesquisava para poder encontrar os sites e visitar e começar a ter conteúdo. E aí, com o passar do tempo, né, um brasileiro criou o KD. O KD foi um dos sites de busca brasileiro muito famoso, ficou por muito tempo e nos ajudou muito a localizar os sites. Aí começaram a ter os buscadores aí nessa época. Aí veio, né, tinha o Alta Vista, veio o KD, veio o Geosites, aí tinha o Google, mas o Google quase não era conhecido. Aí depois do KD veio o Yahoo, e aí, finalmente, o Google que vocês conhecem hoje. Mas assim que foi acontecendo, né? O primeiro navegador foi o Netscape, e depois que veio o Internet Explorer, depois que apareceu o Google. O Google é algo bem novo em relação aos outros navegadores que a gente tinha. Então, cada navegador foi evoluindo e permitindo que a internet tivesse mais beleza, que tivesse mais facilidades no uso, né, do clique, de todas as funções que a gente tem hoje. Antes não tinha nada disso, tá? Bom,
E aí, né, chegamos ao ano de hoje e aí a gente tem a internet como a gente tem hoje, com aplicativos, com celulares, com smartphone, com smart TV. Então, mudou totalmente a internet do que era para o que é hoje, né? Um negócio muito bonito, muito fácil, muito rápido, né? A velocidade da internet também foi crucial para chegarmos onde estamos hoje, porque antigamente era muito lento, muito, extremamente lento. Então você não podia ter imagens bonitas, você não conseguia ter vídeo, porque não conseguia transmitir pela internet. Era impossível fazer tudo isso. Fora que transmitir um vídeo antigamente, quando tinha alguém que publicava um vídeo na internet, esse vídeo ele era transmitido, né, na sua íntegra e depois você conseguia visualizar ele porque ele já estava no seu computador, ou seja, ele fez download. E aí foi criando os serviços, né, que a gente vai ver ainda, que aí permitiu a gente ver os vídeos como a gente vê hoje. Antes disso, nada disso era possível. Tinha imagem que vinha por pedaços, assim, ó, até completar a imagem era bem, bem difícil antigamente. Isso quando a conexão não caía, tinha que começar tudo de novo, né? Bom, então como a internet funciona? Vamos entender como ela funciona. Então quando você digita, você abre o seu navegador e digita lá www, nome de algum site, ele faz o seguinte passo, ele vai fazer a resolução de DNS. O que é resolução de DNS? Ele vai pegar esse www, que é o domínio, né? Esse domínio você registra. No Brasil existe um órgão chamado FAPESP, né? Que administra isso. Mas o site que você acessa para poder criar o seu domínio, para ele ser seu, é registro.br. Né? Inclusive o registro.br é uma fonte de pesquisa. Então quando você quer criar um site, você quer criar um domínio, você entra no registro.br e pesquisa para ver se aquele domínio não é de alguém. Se ele for de alguém, você não consegue utilizar. Então você tem que criar um domínio único. Então quando você cria esse domínio, você vai lá e coloca lá, sei lá, bananaamarela.com.br, é o seu site. Então ele sabe que esse site pertence ao João, né? Então o Banana Amarela é do João e está lá guardadinho para ele. E aí na sequência, ele pede para que você fale aonde esse site está hospedado. Neste caso, o DNS. Então, normalmente são 2 DNS que você tem que informar. E aonde estão esses DNS? Está dentro de um hospedeiro, né? Onde você contrata um serviço de hospedagem de site e ele relaciona o nome do domínio, fala qual o DNS que reconhece, ou seja, que faz a transcrição do domínio para um código IP. No final, gente, tudo vira IP. Lembra? A forma de eu encontrar um computador é através do IP. Então eu vou falar lá no hospedeiro que o bananaamarela.com.br é igual ao IP tal, tal, tal. Né? Então ele faz essa configuração e aí o DNS já sabe aonde procurar. Então essa resolução de DNS aqui, ela não é instantânea. Né? Imagine, tem milhares de sites, né? Se não for bilhões de sites pelo mundo inteiro. E esse site pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer hospedeiro do mundo. Então, os DNS, eles vão se conversando. Né? Eu chego para um DNS e falo, você conhece tal site? Pode ser que ele não conheça, mas aí ele conhece um outro DNS que talvez conheça esse site. Então, ele vai pesquisando até achar esse site. Uma vez encontrado esse site, ele chega até o servidor que hospeda o site e faz a requisição. Ele fala, olha, tem alguém que está querendo acessar você. E ele começa a processar tudo isso daí e transforma tudo isso em HTML e faz a transferência de dados para quem chamou. E aí, na hora que chega no seu computador esses dados, né, o navegador começa a ler todo o código HTML e monta a página para você da forma que vocês visualizam. É isso que acontece, né? Falando assim parece que demora muito, né? E isso acontece no instalar de dedos, né? Você digita um site, pum, ele já aparece de forma imediata para você. Então, eu até deixei aqui um exemplo. Se você for lá no seu Windows, na barra de pesquisa digitar o comando CMD, Casa Maria Dados, CMD, e teclar Enter, ele vai abrir a tela preta para vocês. Na tela preta, você digitando lá no prompt, tracetgoogle.com.br, pode ser qualquer site, tá? Eu só coloquei o exemplo do Google aqui. tracet.google.com.br, teclar Enter, você vai ver ele pulando de computador em computador, de DNS em DNS, até alcançar o IP do site do Google, onde ele conseguiu chegar e trazer o conteúdo para você. E, inclusive ele mostra até os milissegundos, né, que ele levou para pular de computador para computador. Então dá para vocês terem uma ideia de como é rápido,
né, o acesso à internet. Aí nesse emaranhado de computadores, nesse emaranhado de pesquisas de coisas, existem algumas coisas que as pessoas fazem, né? A própria inteligência de hoje, ela vai melhorando esses roteamentos. Então, existe o DNS, que é o cara que faz a tradução, né, do domínio para IP, e existe os roteadores. Os roteadores são computadores também. E pode ser também um equipamento físico que faz só esse trabalho de roteamento. E existe os switches também, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas o roteador, ele é o cara que a gente pode encurtar esse caminho, né? Um caminho mais rápido para você chegar a um site. Então, com os sites muito famosos, como Google, Facebook, Instagram, entre outros, eles procuram fazer rotas bem rápidas. Então, assim, todos os DNS do mundo conhecem esses sites e sabem de uma forma muito rápida onde eles estão, para que possam responder mais rápido, até porque são milhões de acessos. Se ele ficasse pulando de vários DNS, a rota não fosse muito legal, isso ia deixar a internet muito lenta. Agora, aqueles sites que não são conhecidos, ele vai fazer aí a pesquisa percorrendo até encontrar esse site. Então, pode ser que demore um pouco. Então, hoje, quando você vai lá no registro.br, cadastra o teu domínio, fala para o registro aonde está hospedado o teu site, depois que você faz esse processo, ele vai fazer o quê? Ele vai processar, vai ficar processando por umas 2, 3 horas, que ele está fazendo o quê? Ele está falando para todos os DNS do mundo aonde o seu site está gravado. Então, não vou falar que todos os DNS do mundo vão registrar o teu site, mas uma boa parte, né, dos principais DNS do mundo vai saber que o site Banana Amarela está no IP tal. Né? Ele tem que fazer essa publicação, porque se ele não falar onde ele está, as pessoas não vão conseguir achar. Os DNS não conhecem, não sabem onde está hospedado, logo ninguém nunca vai achar teu site. Então esse trabalho de publicação na rede é algo que acontece todo santo dia. Antigamente, gente, no início, né, lá atrás, quando tinha essa hospedagem, isso levava 2, 3 dias a publicação dos DNS mundiais, demorava muito. Hoje é 2, 3 horas aí, no máximo já está tudo publicado, e qualquer lugar do mundo já pode acessar teu site. É bem interessante isso. Então é assim que a internet funciona. Esse é o mecanismo para quando você executa, né, faz a requisição de um site. Protocolos de internet. Então existem alguns protocolos, né, que foram criados para que eles façam serviços específicos. Porque senão se fizesse, né, tudo no mesmo canal, né, imagina que tudo passasse por um único lugar, ia ser difícil, não ia dar muito certo, ia ficar muito lento isso. Então criou-se o TCP/IP, né, para o protocolo de comunicação. O TCP/IP ele não serve só para você acessar a internet, ele serve para você conectar periféricos mesmo. Então eu posso via TCP/IP me conectar com outro computador e transmitir dados, não necessariamente dados de internet. Eu posso transferir uma imagem, eu posso transferir um arquivo, eu posso copiar um arquivo de um computador para o outro, isso tudo através do protocolo de TCP/IP. O HTTP, sim, ele foi criado para atender a internet. Então, quando você está acessando ali no navegador, quando você usa o HTTP, ele sabe que ele tem que procurar sites em hospedeiros. Quando você está acessando via TCP/IP, ele está buscando outro tipo de transferência. E tem o HTTPS. O S ali, ele é de security. Então, toda vez que você acessa um site e tem HTTPS, hoje a maioria tem, tá? Quase que 100, não vou dizer 100%, mas vai, 90% dos sites hoje tem HTTPS. E então ele tem um certificado. O que é esse certificado? É um certificado digital. Você compra isso, então você vai lá, fala que é um certificado. Tem várias empresas que fornecem esse certificado. E lá você coloca o seu nome, o nome da tua empresa, teus dados, enfim, põe tudo que refere-se a você, a tua empresa, para que você possa dizer que você é você mesmo. E aí esse certificado, ele é enviado, né, o dado dele, inclusive, porque ele ganha uma chave de criptografia, e essa chave vai junto da sua transmissão. Toda vez que você acessa o site, essa chave de criptografia está indo junto com as informações. Para quê? Porque se um hacker tentar acessar essa transmissão que você está fazendo ali, que você está transferindo, por exemplo, dados com o banco, né? Eu estou mandando dados da minha conta, eu estou mandando senha do meu banco, ou a senha do meu cartão de crédito.
Então, quando eu tenho um HTTPS, eu deixo toda essa comunicação criptografada e dentro dessa criptografia está indo um código de um certificado. Esse código serve para dificultar, né, toda a questão da criptografia e ele também serve para dizer que a informação que você está buscando é de um local confiável e aquele local é esse daqui. Você consegue até visualizar no seu navegador qual é o certificado daquela comunicação. Então, por exemplo, se você está acessando o Nubank, por exemplo, ou o Bradesco, ou qualquer outro banco, então você consegue ver, clicar lá no HTTPS, vai aparecer o certificado e vai falar do banco Bradesco, tal, quando foi feito, quando expira, porque esse certificado ele tem que ser renovado. Então você consegue falar, não, essa comunicação de fato é com o Bradesco. Eu estou falando com a empresa certa. Porque os hackers, eles criam páginas fakes que você olha assim e fala, nossa, eu estou no Bradesco. E não está. Você está numa página fake do Banco Bradesco. Ou do Banco Itaú. Eles fazem isso muito naturalmente. Então é por isso que é interessante você ver o certificado para verificar se o local que está falando de fato é o lugar, o site que está mostrando. Então, se eu estou no Bradesco, eu tenho que ter certificado do Bradesco. Se eu estou no Itaú, tem que ser do Itaú e assim por diante. Né? Então, o HTTPS vem para isso. Então, hoje é quase que uma regra todo mundo ter, mas né, ainda assim o pessoal acaba fazendo um certificado do João e fala que o site é do Pedro e faz uma bagunça, então é onde os hackers já tentam fazer a bagunça, mas de modo geral ele funciona bem e tem ajudado muito nesse processo da segurança. O FTP é o File Transfer Protocol. Então o FTP a gente usa muito para transferir arquivos mesmo. Então, por exemplo, quando você faz uma hospedagem, que você tem lá o seu site que vai ficar dentro de um servidor, você vai transferir o seu site. Você vai mandar para lá o HTML, vai mandar as imagens, vai mandar um vídeo se tiver, então você vai transferir. E como você vai transferir? Através do FTP. Por quê? Porque você usa um outro canal, transfere os dados e você não atrapalha o HTTP nem o HTTPS para fazer esse tipo de transferência. E é um protocolo que é fechado, onde tem usuário, tem senha, tem toda uma identificação para você fazer o uso de transferência para esse ambiente. É muito bem controlado. O SMTP é o Sample Mail Transfer. Então, é através desse protocolo, através desse canal, que você faz o envio de um e-mail. Então, quando eu vou enviar o e-mail do meu celular, do meu computador, para o servidor de e-mail, eu uso o protocolo SMTP. Né? Então, o que acontece isso aqui, gente? O SMTP, o FTP, o HTTPS e o HTTP, eles têm uma porta. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma casa muito grande, né? E essa casa ela tem várias portas de entrada. Então, eu falo assim, olha, se for uma entrega, você entra na porta azul. Se for uma visita, você entra pela porta vermelha. Se for manutenção, você entra pela porta verde. Então, para cada serviço, para cada necessidade, você tem uma porta específica para receber um serviço. Isso faz com que você não gere uma bagunça, né? Imagina igual prédios, né? Prédios muito chique, né? Já de nível médio para alto, existe um existe o elevador de serviço e o elevador social. O social é para os moradores, para os visitantes subirem e descer. E existe o de serviço, para que entregadores possam subir por ali. Por quê? Porque a pessoa que vai vir fazer uma entrega para você de uma caixa, de uma televisão, de uma comida, ela está na correria, ela vai ocupar o espaço ali, então se você entra junto com você, imagina que você vai passear, você está ali com uma roupa toda limpinha, toda arrumada, aí entra uma pessoa com uma caixa, pode encostar em você, pode te sujar, e aí isso vai virar uma bagunça. Então os prédios dividiram o elevador social, né, do elevador de serviço, para que a pessoa possa descer e subir com tranquilidade e também não atrapalhando o entregador também. E quando a gente fala de computador, criou-se da mesma maneira. Então, para cada protocolo desse, existe uma porta específica. E aí, na hora que eu conecto no computador, eu entro pelaquela porta específica. E eu sei que pelaquela porta só vai passar e-mail. Pelaquela porta só vai passar arquivos para o site. Para aquela porta só vai passar sites com criptografia. E isso é uma maneira de cada ponta saber o que vai ser utilizado. Então, se você quiser conectar o SMTP e tentar enviar um arquivo, não vai conseguir,
porque o protocolo não vai permitir, porque o cara do outro lado já está esperando um certo tipo de dado, e se você mandar algo diferente, não vai ter conexão. Tá? Assim como o POP. O POP e o IMAP, eles servem para você receber. Então, o SMTP você envia para o servidor, e o POP você fala: ei, servidor, tem algum e-mail para mim aí? Ele vai lá, tem, aí ele te manda o e-mail e você recebe no seu celular, no seu computador. É isso que o POP e o IMAP faz. E o DNS, como eu expliquei, que é um domain name, que ele faz a resolução do nome do domínio para um IP específico, tá? Para poder localizar o seu computador. Então são esses os protocolos. Tem só esses? Não, tem outros aí, mas os principais são esses aqui, tá bom? Serviços da internet. Cara, a gente tem um monte de serviços na internet hoje. Então a gente tem um e-mail, né, um serviço, né, que você consegue enviar e receber e-mails de vários lugares. Tem os navegadores, onde permite você, né, surfar na internet. Tem os motores de buscas, que são softwares específicos para isso, como o Google, né, que faz esse trabalho de busca. Você fala assim: mas o Google só faz busca, eu só digito lá de pesquisa, ele é um grande banco de dados. Não, ele não faz só isso, né? Ele não, ele não tem só um banco de dados para pesquisar dados, ele também tem que catalogar esses dados. Então ele pesquisa quando vai entrando as novas páginas, na hora que, lembra que eu falei que você vai lá no registro, cadastra o seu domínio e fala onde sua página vai estar hospedada. E aí é publicada a sua página na rede mundial. Nessa publicação, o Google, de tempo em tempo, né, ele dá uma vasculhada nos DNS para saber quais são as novas páginas que entraram. E aí ele pega essas páginas, visita essas páginas e vai catalogando ela e colocando os dados dela no banco de dados, para quando você pesquisar uma palavra, ele consiga pesquisar e saber quais são os sites que tem aquela informação que você está buscando. Então ele faz isso o tempo todo, né? E fora isso, ele vai analisando tipo as palavras mais procuradas. Se todo mundo está pesquisando sobre carro elétrico, e aí ele percebe que as pessoas estão buscando muito sobre isso. Então o que, que ele faz? Ele traz a informação de tal forma onde ela fica ali, sabe, num ponto de bala, porque ele sabe que todo mundo está pesquisando, e então ele deixa a informação mais fácil para ela vir mais rápido para as pessoas. Então ele deixa mais em evidência. Então ele vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo. Senão as pessoas não conseguem ter uma resposta rápida. Então é um trabalho muito, muito complexo aí por parte da programação. A gente tem os serviços de mensagens instantâneas, né? Antigamente, esse serviço de você enviar mensagem era lento, porque eu tinha o ponto A e o ponto B. Então, daqui eu tinha que mandar mensagem para o ponto B, e do ponto B eu tinha que mandar uma mensagem para o ponto A. Então, o programador tinha que controlar isso. Ele que controlava entre os programas para saber se foi o B que mandou, se foi o C, se foi o D, se foi o F, se foi o G. E ele tinha que gerenciar tudo isso daí para poder mandar a mensagem para a pessoa certa e receber a mensagem da pessoa certa. Isso dá um grande trabalho. Hoje, a gente tem serviços, computadores, programas que fazem só isso. Ele faz o trabalho de envio e de recebimento de mensagem e faz a distribuição sozinha. É como se a gente imaginasse os correios, né? A gente manda um pacote, por exemplo, lá o Mercado Livre. Você faz a compra, ele vai mandar para a cidade de Sorocaba aquele pacote, e dali da cidade de Sorocaba ele vai enviar para tua casa. Né? Então ele vai acumulando numa central e faz isso. Então esse cara, ele é isso, ele recebe tudo nessa central e faz a distribuição de forma muito mais rápida. Então para ele é muito mais rápido fazer isso do que o programa ficar ali tendo que fazer esse trabalho e gerenciar todas essas mensagens. A outra coisa que a gente tem é o streaming media. Então, como eu falei para vocês, antigamente não tinha isso. E aí eles criaram, né, um serviço onde ele consegue, por exemplo, na hora que você acessa um vídeo, ele manda os primeiros bytes daquele vídeo para que você já comece a ver. Então ele manda 2, 3 segundos de imagem para você, né? E ele não só manda a imagem para você, como ele avalia a tua conexão. Ele avalia se a tua conexão está muito lenta, se está muito rápida, dependendo do nível de velocidade da sua conexão. Ele vai mandar uma imagem de boa, ou de média, ou de baixa qualidade, para que você receba. Ainda que você receba uma imagem ruim, você vai receber. Você já deve ter acessado o YouTube em algum momento e ver que a imagem fica meio borrada, meio ruim. É porque a tua conexão está ruim, mas ele quer fornecer o serviço de imagem. Então ele fornece, ele começa fornecendo com uma imagem ruim, e aí conforme vai melhorando essa comunicação, ele vai melhorando a qualidade do envio da imagem.
Então, esse serviço de streaming foi criado um sistema, né, onde todas as empresas hoje fazem uso desse serviço para transmitir a imagem do jeito que a gente vê, seja vídeo, música, né? Então a gente consegue ir recebendo e vendo, recebendo e vendo, recebendo e vendo, e a gente tem a sensação de que a coisa flui de forma natural. Mas na verdade, se você prestar atenção na barra de rolagem, né, mesmo no WhatsApp, você vai ver que você está vendo, ele está preenchendo lá na frente, mas você está aqui no ponto ainda atrasado. Né? Se a internet para, ele para de transmitir, aí você vem, aí trava, porque ele não tem mais informação. Aí ele espera carregar, aí começa a tocar de novo. Então, é assim, quando a internet está boa, ele corre que você nem percebe essa transmissão, tá? Comércio eletrônico. Então, hoje é um serviço muito grande na parte de compra, né? Onde você compra no Mercado Livre, faz as entregas, tem várias empresas conectadas com isso, os entregadores, né? As empresas que fabricam. Então, um serviço muito grande que todo mundo hoje tem meio que um padrão desse tipo de serviço. Cloud Computer. Eu falei numa outra aula, isso daí é a parte de virtualização, né? Onde você não precisa ter um servidor, você não precisa comprar um servidor, que é caro pra caramba um servidor, porque não é só comprar o servidor, precisa ter uma boa internet para suportar esse servidor. Então hoje você aluga um servidor, você tem uma empresa que faz essa parte de serviço hospedado na nuvem, então você aluga um servidor, configura ele do jeito que quer, do tamanho, com a memória, com a capacidade, com o processamento que você quer, e ele fica lá nessa empresa, remotamente, em qualquer lugar do mundo, e você consegue usar essa máquina mesmo à distância, como se ela estivesse do teu lado. Então, isso é muito bacana, isso ajudou muito as empresas, porque elas não precisam mais ter uma grande estrutura de tecnologia. Antigamente as empresas tinham que ter 2, 3 internet, um monte de computador, tinha que ter um cara para cuidar desses computadores, para manter eles funcionando, era uma trabalheira danada. Com o Cloud Computer isso ficou mais fácil para as pequenas e grandes empresas. Aplicações de videoconferência, né? Então, existe em sistema, né? Quando você faz uma live, por exemplo, no YouTube, existe todo um sistema para conseguir fazer essa transmissão. É do mesmo jeito que acontece com o vídeo. Tem a parte de sincronização de áudio, de vídeo, para a coisa não ficar lenta, ficar aquele negócio meio robotizado ali. E então criaram isso e hoje a gente consegue fazer, né, através do WhatsApp, através do Instagram. Então, todas as grandes empresas têm esse serviço de videoconferência aí, que ajudou muito a comunicação, a venda de produto, a possibilidade de dar aula remota, o home office, né? Tudo isso foi permitido com a videoconferência. Antes disso, não era possível nada disso. Era tudo offline. Você gravava e colocava para transmitir. Os jogos online, isso foi, né, uma maravilha, porque antigamente a gente jogava tudo offline. E com os jogos online vieram os servidores, veio o cloud, né, o cloud computer consegue fazer isso, ou seja, eu tenho um jogo, eu contrato o cloud computer, coloco o meu servidor, coloco o meu jogo lá onde todo mundo conecta e a gente fica jogando em tempo real, porque esse servidor vai atender a todos os jogadores, vai transmitir essa informação e a gente tem tudo isso funcionando muito bem. Então tudo isso precisou de evolução de sistema operacional, evolução da velocidade da internet, a evolução dos protocolos, a evolução das tecnologias para a gente conseguir tudo isso daqui que a gente está vendo. Caso, antigamente nada disso era possível, né? Então foi uma evolução muito grande. Lojas de aplicativo, né? Hoje você entra na Apple Store, você entra no Google Play, né? No Google Store, onde você baixa os aplicativos. Você tem uma loja lá lotada de aplicativos grátis, alguns pagos, mas você tem uma loja onde você pode baixar os aplicativos, remover e baixar a hora que você quiser. Então, isso é um serviço. Existem servidores que estão hospedando esses aplicativos, pessoas pagam por esses serviços, né, para terem seus aplicativos publicados. Então, porque assim, gente, nada é de graça, tá, na internet, tudo é pago. Então, quando você vê alguém que fala, eu tenho um aplicativo lá no Google, a pessoa está pagando por isso, ela está pagando por essa hospedagem, o Google cobra por esse tipo de serviço, tá? As APIs. As APIs são programas que eles têm como funcionalidade de compartilhar dados. E, por exemplo, antigamente, quando a gente fazia um cadastro de cliente, a gente tinha que ir lá cadastrar. João mora na rua tal, do endereço tal, no bairro tal, do CEP tal, da cidade tal, do estado tal. Tinha que colocar todas essas informações. O programa que estava muito bem feito, ele tinha no seu banco de dados todos os CEPs, os endereços, né, de todos os estados brasileiros.
Então, como ele tinha um banco imenso com todos esses dados aí no seu banco, não você digitava no código do CEP, né, o código postal, ele ia no banco de dados, localizava essa rua e já trazia automático, a pessoa só tinha que preencher ali o número e o apartamento, porque os dados já vinham de contínuo. Mas qual era o problema disso? Quando mudava o nome das ruas, ou quando nascia uma rua nova, eu tinha que ficar atualizando esse meu banco de dados. Esses bancos normalmente são vendidos também. Então era muito difícil a atualização disso daí. Aí o que aconteceu? Os Correios, né, que domina esse registro, hoje já não mais o Correio, a Google já tem acesso ao mapa de tudo, de todas as ruas, já tem tudo isso catalogado, mas os Correios têm uma API. Então uma API é o que? Você, através lá do seu navegador, você executa uma URL específica, e ela tem parâmetros específicos que você passa para ela, você tem que ter acesso a isso, tem que comprar esse serviço, você vai ter um usuário e uma senha, e aí, na hora que você executa essa API, essa URL, o que ela faz? Ela traz para você o endereço completo. Então ela traz o nome da rua, traz o bairro, traz a cidade, traz o estado, traz longitude, traz latitude, traz todas as informações que você precisa sobre aquela rua. Então o que aconteceu? Os programas não precisavam mais ter o banco de dados de CEP. Hoje ele executa uma API na própria internet e essa informação chega até ele. Então ficou muito mais fácil para todo mundo. E aí, gente, tem diversas APIs, né, com vários tipos de serviço. Tem empresas que só criam APIs para permitir essa integração e esse compartilhamento do dado onde várias empresas precisam. Por exemplo, outro exemplo de API é as informações da Bolsa de Valores. Então, se você quer criar um aplicativo para mostrar os gráficos das bolsas de valores como está funcionando, você pode executar a API que vai te dar em tempo real o que está acontecendo nas bolsas de valores pelo mundo. E aí você monta o aplicativo, os dados vêm de lá, você tem o trabalho de desenhar esse dado. Né? E assim vai, tem muitos outros serviços. APIs tem pagas e não pagas, tá? Hospedagem de site. Então, é um outro serviço. A gente tem hospedeiros espalhados pelo mundo, tem empresas grandes, empresas pequenas. No Brasil, a gente tem a Local Web, que é um dos grandes hospedeiros, acho que o maior hospedeiro da América Latina. Os caras são muito grandes mesmo. Então, só tem milhares de sites hospedados com eles. É uma empresa muito antiga, que já está no mercado há muito tempo. Né? Então, assim como tem o GoDaddy, tem o... Que é, não vou lembrar de outros agora, mas tem alguns aí que vocês devem ter visto já, os comerciais por aí. Então esses são os serviços que a gente tem na internet. Tem outros, né? Aqui são os principais que eu estou mostrando para vocês. Segurança na internet. Gente, segurança na internet é algo assim muito sério, tá? As pessoas que são desavisadas navegam de forma livre, sem qualquer tipo de preocupação. Mas a verdade é que o tempo todo tem uma pessoa ali interessada em tentar burlar, em tentar roubar a informação e tentar te prejudicar de várias formas. Hoje em dia tem várias formas. Hoje em dia já não é mais só acessar o teu banco. Tem várias formas que a pessoa utiliza para tentar buscar a te prejudicar. Então, antivírus, gente, o que é um antivírus? Todo mundo sabe, né? O antivírus é aquele cara que vai te proteger de invasão de vírus no teu celular, no teu computador e tentar melhorar. O ideal é que você tenha antivírus comprado mesmo, pague por ele, porque os antivírus gratuitos não vai resolver teu problema. Né? Então, ter um antivírus gratuito é bobagem, é se enganar. O ideal é que você pague. Isso baixou muito de preço, antigamente era bem caro, mas hoje está bem barato, então dá para pagar, porque as assinaturas são anuais. Né? Por exemplo, o Norton, eu tenho o Norton. Você paga R$ 75 por ano. É muito barato, tá, gente? Então não dá. O que é um firewall? Um firewall, gente, é um programa de computador em que você pode definir quem entra no seu computador e quem sai do seu computador. Então vamos imaginar que um firewall seria um segurança de de uma festa. Né? Você está tendo uma festa, aí você coloca lá dois segurança, dois cara grandão lá forte, aí você fala, só entra quem está na lista, quem não tiver na lista não entra. E ele não vai deixar entrar, né? Ele vai barrar ali a entrada da pessoa. E o firewall é exatamente isso. Então você pode, através do firewall, configurar e falar assim, olha, sei lá, o Photoshop não pode se comunicar com o servidor dele. Está bloqueado. Ele só pode usar o que tem aqui no meu computador. Ele não pode ir para a internet. Então muita gente faz esse tipo de configurações, né?
no Firewall para se proteger cada vez mais. Obviamente tem que ter curso para isso, porque o Firewall tem várias funcionalidades, várias regras, né? Então um usuário comum não vai conseguir configurar. Mas o importante é vocês entenderem que o Firewall tem como objetivo defender a entrada e saída de dados do seu computador e do seu celular. Tá? No celular, no caso, aí não tem um Firewall. Tá? Atualizações de software. Gente, é importantíssimo você atualizar software, né? Porque os softwares eles sofrem atualizações não só porque ele trouxe uma novidade, uma melhoria, uma novidade, né? Ah, porque ele ficou mais bonito, ah, porque ele ficou mais rápido. Não, não é só isso que ele traz. Ele traz correções. Às vezes os caras identificam que algum hacker conseguiu fazer uma invasão, uma falha técnica do software que permite alguém roubar algum tipo de dado. E os caras vão lá, percebem isso, faz a correção, fecha a porta e atualiza o software. Então é importante você manter o software atualizado para que você tenha realmente toda a segurança que você precisa para o uso daquele software. Senhas fortes, gente, é importantíssimo você realmente ter números, letras e sinais dentro da tua senha ali, né? Você não pode ter senha como data de aniversário, sobrenome, né? Não dá. Os próprios sites hoje que pedem senhas, eles já pedem senhas mais fortes, é justamente obrigando a pessoa a fazer essa mistura, essa salada de letras e números e sinais para que o hacker não descubra, né? Não consiga descobrir qual é a tua senha e acessar tuas contas, tua rede social, teu e-mail, teu computador e assim por diante. Autenticação de dois fatores. Muitos sistemas começaram a utilizar isso. Então no Instagram você tem, no Facebook você tem, no WhatsApp você tem. Então a autenticação de dois fatores ela faz o quê? Ela permite que se a pessoa, por exemplo, descobriu tua senha do Instagram e você tem a autenticação de dois fatores ativa, na hora que a pessoa for conectar no celular dela, ela vai pedir uma contrassenha, que é uma outra senha que é gerada ou através de um SMS que você recebe, né? O próprio Instagram te manda um SMS, esse código tem que ser digitado na tela, senão não vai ser, a senha não vai ser suficiente para acessar, ele não vai deixar você bloquear se você não tiver esse SMS. Ou você pode baixar, por exemplo, do Google, existe um software que ele gera lá os códigos de autenticação. E você pode também receber por telefone. Alguém te liga, né, obviamente é um robô, ele te liga e te passa o código e aí você consegue digitar. Então essa de dois fatores é importantíssimo você ativar no teu banco, no teu e-mail, no teu Instagram, no teu Facebook, aonde tiver, ative. Ative porque isso vai te garantir que você não seja burlado. Vou contar até uma história para vocês aqui, vale a pena falar. O meu filho jogando na internet, né, como todo mundo joga, e aí jogando, conversando com uma pessoa que ele conheceu na internet, a gente não sabe. Essa é outra coisa que vocês têm que entenderem. A pessoa que você está jogando do outro lado, você não sabe se é um adulto, se é uma criança, se é um velho. Você não sabe quem é essa pessoa. Se é homem, se é mulher, você não sabe, tá? Então você não pode achar, ah, é um garoto da minha idade. Não. Não parta dessa verdade que isso você pode estar totalmente errado. Então ele estava jogando com essa pessoa começou a conversar e tal, e aí a pessoa começou a falar que tinha uma facilidade para poder conseguir novas skins para o jogo, não sei o que, e foi falando, ele foi se interessando, e aí a pessoa falou, mas você precisa me passar a tua senha da sua conta da Sony. O que aconteceu? Ele acabou passando, ele era muito pequeno na época, ele tinha uns 6, 7 anos, acho, uns 7 anos. Passou a senha, o cara simplesmente pegou a conta do Sony, travou tudo aqui em casa, e aí foi um corre-corre, na mesma hora eu já corri, já liguei para a Sony, consegui recuperar, e na sequência a Sony liberou a autenticação de dois fatores, ativei e a coisa ficou protegida. E eu também tirei a senha dele. Hoje quem tem a senha da Sony sou somente eu, ele não sabe mais. Então, sabe, imagina alguém pegar a tua conta da Sony e pegar. Porque ele vai pegar todos os teus jogos. Vai pegar todos os teus jogos, vai pegar o cartão de crédito que está ali associado a essa conta. Então é um perigo. Tá? Por isso que é importante a gente ativar a conta de dois fatores aí. Navegação segura, foi o que eu falei do HTTPS. Navegar em sites que tem HTTPS, ele te garante, né, mais segurança porque a pessoa ali está se identificando, está se apresentando, fez a questão de criar essa certificação, então é mais seguro. O site não tem segurança, o risco é total de você estar navegando no site de um hacker aí.
Cuidado com os phishers. O que são os phishers? São pescadores, são pessoas que mandam um e-mail para tentar pescar uma informação sua, são pessoas que vêm através do WhatsApp fazendo perguntas, se passando por outras pessoas para conseguir informação sua. Né? Às vezes uma conversa começa no WhatsApp, que vai para o e-mail, que termina, às vezes, num áudio, enfim. Esses caras, eles fazem várias tentativas ali por vários meios para conseguir as informações que ele quer, ou a informação que ele vai conseguindo, vai fazendo uma evolução nesse processo até ele alcançar o que ele realmente quer, que é ele te roubar ou te prejudicar ou fazer alguma coisa de ruim para você. Então cuidado, duvide de qualquer coisa. Se você não conhece, não dê trela, não dê informações particulares sua de forma alguma para ninguém, tá? Uma coisa que a gente até criou aqui em casa é uma palavra secreta, então a gente tem uma senha. Então, para eu ter certeza que eu estou falando com o meu filho, com a minha esposa, a gente tem uma senha. Então, se eu achar que eu não estou falando com meu filho, com a minha esposa, eu peço a senha. Se a pessoa não souber, eu já sei que não é ele, não é ela. É uma forma de proteção aí. Backup de dados, gente, é muito importante. Tem muita gente que tem computadores, tem celular e não faz backup de nada, não guarda nada. E aí, quando o celular é roubado, quando o computador quebra, perde tudo. E aí não tem jeito, é só chorar. Não dá para fazer nada. Então, hoje a gente tem um drive do Google que você pode copiar os dados lá, guardar suas fotos, guardar os seus principais arquivos. O celular faz backup íntegro aí hoje em dia. Então, use. Faça backup, crie esse hábito para você não perder os seus dados, né? Lembra que celular quebra, computador quebra, celular são roubados o tempo todo, né? Então você tem que ter suas senhas anotadas num papel, tudo guardadinho, porque se você precisar recuperar ou precisar reconfigurar tudo, você tem que acessar tudo isso. Se você não tiver nada disso, só tiver o celular com a única fonte de informação, você está muito enrolado. Privacidade online. Hoje em dia tem vários sites que permitem você configurar suas regras de privacidade para as pessoas não ter acesso a tudo, né? Fica tudo escancarado. Então, assim, a privacidade online, gente, ela tá também numa questão de comportamento, né? Assim, você ficar publicando, tirando foto da onde você está, da tua casa, do carro que tem, aonde você está almoçando, uma pessoa sempre está de olho nisso. Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma vida legal, por exemplo, poxa, eu estou num restaurante chique, eu estou numa casa, minha casa é bonita, eu não tenho um carro legal, o que vai acontecer? Essa pessoa sabe que você é um potencial ali cliente, né, para ele te roubar, para ele te sequestrar, para fazer qualquer coisa. Você está falando quem você é, você está se divulgando. Então, a partir do momento que você tira uma foto e faz um check-in do local, se a pessoa quiser te roubar, basta ela até aquele lugar, ela te sequestra, ela te rouba, ela faz o que ela quer. Você já está dando todas as dicas de onde encontrar você. Então, assim, cuidado com essas questões, né? Não procura tirar foto que possa identificar o lugar que você está. Quer tirar uma foto na escola? Tira de um muro onde não tenha nome, não tenha nada para que não possa identificar você. Assim você vai estar mais seguro em tudo isso. Então, cuidado com esse comportamento. Educação e conscientização. Tem que ter educação na internet, né? Pelo fato de eu estar atrás de um computador, de uma tela, que eu vou achar que eu posso fazer tudo, posso acessar tudo. Não, não pode. Né? Porque às vezes aquilo que você está acessando, aquilo que está fácil para você, pode ser, na verdade, só uma máscara para estar pegando teus dados, tá roubando tuas informações, né, tá te enganando. Então acontece muito isso. Às vezes você quer um programa, quer um jogo, você vai no YouTube e procura lá, quero baixar o jogo tal. Você sabe que o jogo é pago, mas você quer pegar ele, né, sem pagar. Aí um cara vai lá e apresenta no YouTube como é que você faz para baixar esse jogo. Você entra na página, você baixa o jogo, você pensa que está baixando o jogo, mas está baixando um programa de hacker junto e esse cara vai com certeza te roubar. VPN, gente. VPN é Virtual Private Network. Como se você fizesse uma conexão ponto a ponto. Lembra lá no início da internet? Você conectava o computador A com o computador B. Então você cria uma camada, né, de software de proteção, onde para você acessar o computador do A para o B, você vai conectar via VPN, onde esse canal está completamente blindado, só consegue acessar esse canal quem está acessando a VPN. Então, essa VPN tem protocolos, essa VPN tem senha, tem todo um acesso protegido. Então, é mais uma camada de segurança. As empresas utilizam muito isso quando, por exemplo, eu estou aqui no meu home office e preciso acessar dados da empresa. Normalmente, acesso à empresa através de uma VPN, que eu mantenho a empresa segura, e mesmo que tenha vírus no meu computador,
esse vírus não vai conseguir através da VPN, porque ela é toda fechada, protegida, com muitas regras de acesso, né? Então é muito utilizado hoje para segurança entre funcionários e empresas, tá? Mas você pode ter na sua casa, dá para configurar uma VPN também. Futuro da internet, gente, né? Para onde a internet está caminhando, né? O que está acontecendo? Então a gente tem a internet das coisas, né? Internet of Things. Então, o que é isso? A gente tem, por exemplo, a Alexa, a gente tem as conexões via relógio, a gente tem, né, os anéis, hoje que o pessoal está colocando o cartão de crédito no anel para poder fazer o pagamento, a gente tem as geladeiras conversando hoje com computadores, conversando com o sistema, a gente tem lâmpadas que são acesas através de celulares, são as coisas que estão se conectando e integrando de modo geral. Tem várias coisas aí, ainda vão vir muitas e muitas, só está começando essa brincadeira. 5G é um grande avanço na comunicação móvel, né? Que vai nos permitir ter uma internet de alta performance, onde o celular vai conseguir ter realmente uma capacidade muito grande de transmissão de dados, e isso vai ser fabuloso em várias situações. A gente vai poder ter muito mais sistemas, outros programas muito mais evoluídos, como a inteligência artificial, que vai nos permitir dar uma visão muito mais clara aí do que está acontecendo em tempo real. Porque hoje, por mais que a gente tenha uma 4G, ela é rápida, mas a gente não consegue ter coisas muito agora, já. Então, por exemplo, se você quiser monitorar um caminhão, com a 5G vai ser maravilhoso. Eu vou estar ali a cada segundo que esse caminhão está se locomovendo, eu vou estar vendo a localização dele em tempo real. Hoje em dia não é assim, né? Você tem um delay aí que pode perder essa conexão, pode ser que o sinal da internet não funcione, eu tenho o que a gente chama de como é que eles chamam? A área escura, né, onde o caminhão não está se comunicando, né, por exemplo, túneis, né, um exemplo desse, a internet não funciona dentro de um túnel, exceto aqueles túneis que já têm antenas dentro do túnel, a conexão continua. Então o 5G vai evoluir todo esse processo e vai ajudar muito aí, né, nessa comunicação. A própria inteligência artificial, que a gente já está fazendo uso dela, o Alexa é uma delas, e outros softwares que estão vindo aí, né, com o Photoshop já tem a inteligência artificial embutida, tem softwares de música, puta, tem uma pancada de coisa que já está evoluindo e cada vez mais elas vão fazer parte do nosso dia a dia. Isso é um futuro sem volta, não tem jeito. Vai fazer, a gente vai ter que aprender a lidar com esse novo assistente aí que está chegando para nos ajudar. Privacidade e segurança aprimorada. Então, a gente, quanto mais, né, a internet vai evoluindo, velocidade, tecnologia, computadores, tudo isso fica melhor, a segurança de fato fica melhor, né? Porque como assim, se você vê a linha do tempo da internet, muitas coisas não aconteceram lá atrás porque a gente não tinha um bom computador. Então não adiantava você imaginar um grande software, imaginar, por exemplo, uma inteligência artificial, você não tinha computador para processar isso, para conseguir trazer esse resultado. O computador fazia, mas levava muito tempo, horas, para poder trazer o resultado, então não dava. Ou então, você tinha um computador que conseguia processar muito rápido, mas você não tinha uma internet para transmitir muito rápido. Então inviabilizava os projetos. Para vocês terem uma ideia, esses desenhos que a gente vê hoje em dia, você vai no cinema e vê esses desenhos lindos, maravilhosos. Quando a Pixar começou, eles queriam fazer esse tipo de desenho, mas não tinha equipamento para isso. Então eles inventaram o equipamento para poder produzir os desenhos na qualidade que eles queriam. Então é isso que acontece. Tem muita coisa pronta, tem muita coisa que está ali guardadinha para poder ser lançado. Mas a gente precisa que outras coisas evoluam para que essas máquinas, esses serviços, esses programas possam entrar de fato esteja funcionando, esteja ao nosso alcance, né? Então, assim, o carro mesmo vai ter uma evolução muito grande com a entrada do 5G. Vai ser um negócio maluco. Computação em nuvem, né? O Edge Computer, né? Então, que é aquilo que a gente tem visto. Por exemplo, o carro, ele processa muita coisa na ponta. Então, ele tem sensores de freio, sensores de aproximação, sensores de ler um semáforo, se é vermelho, amarelo, né? Que ponto que está, se ele está parando numa faixa de pedestre, se ele está cruzando uma rua. Então, são vários sensores que acontecem dentro do carro. Então, essas informações ele está sendo analisado ali e outras informações que ele vai trocando. Então, são os processamentos que a gente entende que acontece na ponta, né? São coisas que acontecem ali, mas que depois são enviadas juntamente com as informações que estão na nuvem, juntas, fazem todo esse trabalho que a gente está vendo. Então, vai evoluir ainda mais
esse modelo de comunicação, né? Porque por que que hoje é possível? Porque a gente, de novo, a gente tem equipamentos pequenos com alta performance. O celular hoje tem alta capacidade de alto processamento, então ele consegue fazer muitas coisas, né? Ele consegue ter sensores que ele consegue calcular, entender, analisar e depois responder isso para a nuvem. É diferente que antigamente eu precisava ter um baita de um computador, né? Uma puta de uma estrutura para processar tudo isso daí. Então, como esses equipamentos têm essa capacidade, o Edge Computer entra em ação nesse processo, onde muitas coisas acontecem na ponta e depois conectadas com grandes computadores, com grandes servidores, fazendo uso das APIs, dos protocolos e integrando todo esse processo, né? E aí depois a gente tem aqui a criptomoeda e os blockchain. O que que é os blockchain, gente? Muita coisa está acontecendo no mundo digital, né? Então os aplicativos, a gente teve a venda das figurinhas, né? Até que o Neymar comprou lá aquele macaquinho lá, pagou milhões nele, né, na compra. Então o blockchain ele chega, ele é um certificado, vamos imaginar assim, né? Que fala em livro de registro, mas é como se fosse um certificado. Então, o blockchain é um certificado que garante que você, que aquele desenho foi você que fez, que aquele programa foi você que fez. E uma vez criado isso, é porque você paga para ter isso, né? Você tem uma empresa que cria o seu blockchain, que você identifica, que você registra tudo, assim como o domínio. Você registra, aquilo fica imutável, não pode ser alterado, não pode ser modificado de forma alguma, né? Eles garantem que isso não vai acontecer. Portanto, eu consigo provar que, por exemplo, uma imagem que eu criei no Photoshop é minha. E sendo minha criação, eu posso vender aquilo para alguém. E aí, quando essa pessoa compra essa imagem, um certificado vai junto para ela de autenticidade. E aí ela pode vender para um outro alguém. Esse é um negócio do futuro, né? Muita gente vai fazer isso. Então, a criação de imagens, de foto, por exemplo, você tira uma foto hoje, como é que você prova que a foto é sua? Você tirou no seu celular. Como é que você prova que é sua aquela foto? Que foi você que tirou aquela foto? Não prova, né? Então, o blockchain vai fazer isso, ele vai te ajudar a provar que é sua e aí você vai poder comercializar isso de forma muito bacana. Porque se qualquer pessoa tentar pegar aquela foto, tem a identificação de quem é, qual é o certificado daquela foto, qual a origem daquela foto. Então vai ser muito melhor para poder defender os direitos autorais, coisa que a gente não tem hoje, isso digital, nem que garanta isso. Isso está sendo resolvido. E a criptomoeda, né? Então ela já está há alguns anos no mercado, tentando se consolidar. Não está sendo fácil, porque muitos países ainda estão lutando contra isso, porque as pessoas têm medo, né? Tem medo de fazer com que o nosso dinheiro não seja mais o que a gente é e sejam criptomoedas. Mas é meio que maluquice dos caras, né? Porque se você for pensar hoje, todo mundo usa cartão de crédito, todo mundo usa cartão de débito. O dinheiro físico já não existe mais, né? Ele já é digital. Então, não sei qual é o medo, mas algumas pessoas ainda relutam em relação a isso. Mas vai acontecer. Não vai deixar de acontecer. O legal é que a criptomoeda pode ser algo global, né? Então a gente não precisa ter o real, o dólar, o euro e assim por diante. Acessibilidade global é a inclusão, né? Então, assim, a gente tem visto muito isso, né? Pessoas com algum tipo de deficiência sendo beneficiada com o uso da tecnologia. Um monte de gente, né? Tem isso. Hoje, imagina com a velocidade 5G. Com a velocidade 5G, eu poderia, por exemplo, criar uma cadeira para uma pessoa que é paraplégica. Essa cadeira está conectada com um GPS e ela poder andar, eu poderia ter um GPS onde eu tenha mapeado toda a minha casa, onde saiba cada os móveis. Essa cadeira vai andar dentro de casa e não vai bater em nada, porque ela pode ter sensores de aproximação, por exemplo, também. Né? Ela pode identificar um ser humano, um animal perto dela e não bate. Então, a pessoa vai poder andar pela casa por comando de voz. Tipo, tá na sala, fala, quero ir pro quarto. A cadeira vai sozinha e leva essa pessoa. Com o 5G vai ser possível fazer esse tipo de coisa. Né? Então, assim, vai trazer muita facilidade para muita gente. A inteligência artificial, né, vai poder ajudar muito no sentido da fala. Né? Hoje, os filmes têm toda uma dificuldade na questão da dublagem, na questão da legenda. E com a inteligência artificial entrando, isso aí vai ser fácil, né? A gente já tem aí, vocês já devem ter visto que a, a dublagem já é possível ser feita por inteligência artificial, nem preciso mais de dubladores, inclusive a boca mexe de acordo com o idioma que essa pessoa está falando.
Então vai ajudar muito, demais isso daí, fora que os equipamentos que vão surgir, né, para poder melhorar a visão, melhorar a audição, né, melhorar todo o movimento, a parte de exo-robôs, né, onde a pessoa vai poder se conectar e tem um robô ali que vai poder fazer a vez da falta da perna, da falta do braço. Puxa vida, vai ter muita coisa acontecendo aí para o futuro, muita coisa bacana. Então, essa evolução dos softwares, dos computadores, dos periféricos, né, e da própria velocidade de comunicação vai nos permitir ir para um futuro realmente muito mais interessante do que a gente tem já hoje. Hoje já é maravilhoso, vai ser muito mais ainda. Né? Pena que eu não vou estar aqui para poder ver tudo isso e vocês vão poder curtir tudo isso. Bom, gente, é isso. É isso que eu queria falar sobre internet. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Se alguém tiver dúvida, tiver pergunta, me procura. A gente pode bater um papo e espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.